Olá, muito obrigado por ter entrado no canal FGN Design, seja bem-vindo. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a obra Ética de Nicômaco, de Aristóteles. Aristóteles é considerado um dos principais filósofos ao lado de Sócrates e Platão. É filho de Nicômaco, tá aí, né? O nome do livro foi em homenagem ao pai dele, que era médico. Com 16 anos, 16 para 17 anos, ele partiu para o Centro Cultural da Grécia, em Atenas, né, uma escola fundada aí por Platão. E nesse período ele se dedicou aos estudos pré-platônicos. Aristóteles foi aluno de Platão. Esses estudos pré-platônicos vão influenciar diretamente em suas visões teóricas. Ele era o principal mestre ali apontado para substituir Platão, mas infelizmente ali havia um certo preconceito com Aristóteles por ele ter nascido numa cidade diferente. Então daí ele partiu aí para uma cidade chamada Assos, onde ele montou aí um grupo de estudos assessorado pelo governador local e permaneceu ali por 3 anos. Casou com Pite, a sobrinha do governador. Aristóteles não era bobo. O governador foi morto. Ele partiu para uma ilha chamada Lesbos, na qual ali ele se dedicou às suas pesquisas de biologia, né? Alguns historiadores, né, apontam isso pelas tendências do pai e do tio, né, que eram todos dessa área. No ano de 343 a.C., Aristóteles é convidado pelo rei Filipe II para exercer o cargo de preceptor do príncipe Alexandre. Daí então Aristóteles começou a ser conhecido e reconhecido. Vale lembrar também que todos os escritos de Aristóteles foram de alunos. Então quando você pegar a obra, você vai ver algumas palavras meio assim truncadas, um pouco até difíceis de entender, né? Por quê? Porque os alunos ouviam e escreviam, né, rápido, né? Quando você começar a ler, você vai sentir assim uma leitura meio que truncada. Mas é normal, depois você vai se acostumando. Algumas pessoas dizem que Aristóteles era contra a democracia, mas na verdade ele via a democracia com outros olhos, os olhos da época. Claro que essa palavra democracia foi modernizada, esse conceito de democracia foi modernizado. A democracia do tipo aristotélica, o povo é soberano. Contudo, existe uma restrição no conceito da liberdade. No momento em que o povo faz o que quer, como se nada fosse impossível, a democracia se torna uma tirania, no pensamento de Aristóteles. Outra frase que aqui vale lembrar, que é bastante conhecida aí, que Aristóteles considerava a felicidade superior ao prazer. De fato, Aristóteles ele tende para identificar a felicidade como certa atividade de caráter, por sua vez razoável e moderada. Aí tá aí a palavra moderado. Aristóteles frisa bastante essa palavra, esse conceito de moderação. Dá ali um meio termo, tá? Um meio termo entre entre o excesso e o pouco, né? E o muito pouco. Então, para ele havia uma perfeição ali no meio termo, e ele enfatiza muito isso na obra A Ética de Nicômaco, tá? Para Aristóteles, a virtude moral está em escolher bem as suas ações. Em outras palavras, ser virtuoso é viver em equilíbrio, pois quem escolhe bem, delibera bem. Por isso, o moderador é bom moralmente. Agir moderadamente significa buscar sempre o meio termo entre as ações. Por outro lado, a virtude não está necessariamente em negar as suas paixões, mas sim em procurar agir moderadamente sobre elas, já que a justiça não é o ponto fixo em todas as ações. No caso, nós falamos da justiça do homem. Então, cada justiça depende das paixões e dos vícios humanos. Aquela reflexão, né? O que é bom para você não é bom para mim. Então, a ética ela é relativa quando é comparada à situação, por exemplo, de países. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil não temos pena de morte. Nosso vizinho aqui perto dos Estados Unidos tem pena de morte. E lá é normal isso, aqui não é normal. Então,
Lá é justiça, aqui não é exatamente justiça. Então, quer dizer, isso varia muito. Então, a justiça para Aristóteles variava, né, dependia das paixões e vícios humanos. Então, a ética é o ramo da filosofia que se dedica aos conceitos morais humanos, que são relativizados aí entre regiões ou até sociedades, entre vícios humanos, entre questões sociais. Então, a ética, ela pode sim ser relativa ou relativizada, né, dependendo de onde você está. A aristocracia era o governo de poucos, dos melhores cidadãos, né, no sentido de possuírem melhor formação moral e intelectual para atender os interesses do povo. Então, quem pensava, quem era intelectual, estava apto a governar. Sim, o mundo ali era dos filósofos, né? Os filósofos eram bons pensadores, eles mandavam ali tudo, porque a filosofia era a única ciência que existia naquela época. Esse conceito aí que muitos países democráticos têm medo hoje, da aristocracia. A ética de Nicômaco não aborda muito esse fator político aí, mas é bom lembrar, né? Já que estamos falando de Aristóteles, é bom lembrar isso. Mas tá aí, gente, a Ética de Nicômaco é um livro muito lido aí por estudantes de direito, tá? Né? E assim, muito bacana, muito legal, uma leitura que não pode faltar para você. Eu quero me despedir, muito obrigado aqui por ter ficado aqui comigo, tá? Um abraço e valeu, tchau!